Brisa, você me autoriza a divulgar a tua imagem no meu canal YouTube? Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ediane Oliveira. Sou fisioterapeuta e moro na Itália já há uns 12, 13 anos, eu acho. E sempre trabalhando como fisioterapeuta aqui. E no meu canal eu tô criando uma série de vídeos falando de como ser fisioterapeuta aqui na Itália. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga minha. É sempre, todos os meus convidados são especiais. Eu sei porque no vídeo anterior eu também falei, eu tô com uma convidada muito especial e é assim mesmo. A Brisa nós nos conhecemos uns 3 anos atrás e dali a gente sempre manteve contato, né? Porque quando a gente encontra uma brasileira aqui trabalha na mesma área, que a gente consegue condividir e ter afinidades na nossa vida cotidiana, que é o nosso trabalho, então a gente acaba se unindo mais. E ela vai contar pra gente um pouquinho a experiência dela aqui na Itália, como ser fisioterapeuta. Só vou fazer uma promessa aqui. Para quem está vendo esse vídeo a primeira vez, eu já tenho 2 vídeos no meu canal. O primeiro vídeo eu falo sobre o reconhecimento do diploma aqui na Itália, de forma muito detalhada, que é uma pergunta muito recorrente. Então, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha no primeiro vídeo, né, que tem interesse de vir para a Itália, trabalhar aqui, reconhecer o título. Né? E o segundo vídeo eu fiz uma entrevista com uma fisioterapeuta italiana, que ela contou um pouquinho sobre o mercado italiano, o mercado privado, público, e além de tudo ela também falou a impressão dos fisioterapeutas italianos em relação aos estrangeiros, né? Aos fisios estrangeiros. Então, assim, é bem interessante. Se vocês tiverem interesse, vai estar todos os 2 publicados na série Como Ser Fisioterapeuta na Itália, parte 1 e parte 2. E agora a gente vai fazer a parte 3 com a Brisa. Brisa, você quer se apresentar? Olá. Quer Sim, dizer... olá a todos. A Ediane me pediu para fazer esse vídeo, para colocar no canal dela. Achei super interessante, porque a nossa experiência como fisioterapeutas na Itália é bela, é muito, né? É, para mim foi muito boa desde o começo. Eu cheguei aqui em 2005. Eu me formei em São Paulo. Eu fiz 2 especializações em São Paulo e vim para cá. E aí, antes de pegar o meu reconhecimento do diploma, eu trabalhei com outras coisas, trabalhei de vendedora até que chegasse meu reconhecimento do meu diploma. Quando chegou o reconhecimento do meu diploma, eu fui trabalhar numa casa de repouso, que aqui tem muitas, né? O conceito de casa de repouso aqui é bem forte e tem muitos idosos que vão para casa de repouso a uma certa idade, até por escolha, porque preferem, né? Exato. E aí, assim, Prefere para não ficar para sozinhos. não ficar sozinhos e tal. E aí fui trabalhar numa casa de repouso. Nesse período eu morava em Milão, né? E o norte da Itália, claramente, tem mais possibilidades de trabalho, mas casa de repouso tem em todos os lugares. Então eu comecei a trabalhar numa casa de repouso. Depois da casa de repouso, então assim, quando você trabalha como fisioterapeuta na Itália em um trabalho fixo, vamos dizer assim, você tem um salário fixo. E claro que você pode fazer tratamentos depois, né, do seu trabalho, mas depende de onde você trabalha, porque às vezes eles pedem para você, se você trabalhar num hospital, por exemplo, se você trabalhar num hospital privado, muitas vezes, no público eu não sei como funciona porque eu nunca trabalhei, mas no hospital privado eles pedem para você não ter pacientes externos. Então, às vezes isso acontece, às vezes não. E eu trabalhei depois dessa casa de repouso, eu vim para essa região que eu vivo agora, que é sempre no norte da Itália, e fui trabalhar num hospital ortopédico. A minha experiência maior no Brasil era com pacientes neurológicos. Eu trabalhei muito tempo com paciente neurológico em São Paulo, em centro de reabilitação neurológica. E quando eu cheguei aqui na Itália, eu tinha pouca experiência com os pacientes ortopédicos e foi super bom porque eu tive contato com o pós, né, o pós cirúrgico de muitos interventos. Então eu comecei a aprender muitas coisas. Foi ótimo, foi um período muito bom.
mas acaba te limitando. Ali também eu não trabalhava como profissional liberal, né? E assim, acaba, depois de um certo tempo de como é a minha experiência e daquilo que eu procuro para mim, ficar muito tempo num lugar, você chega até um nível e depois tem vontade de viver outras coisas. Bom, depois dali eu fui morar no exterior por um tempo, eu fiquei um pouco longe da Itália e quando eu voltei como profissional liberal. E aí fiquei um tempo com CNPJ, seria né, para uma pequena empresa, que era a minha empresa com meu nome. E aí fui convidada por uma amiga para abrir o nosso business, para ter uma clínica né, de reabilitação. E por alguns anos eu tive nessa clínica de reabilitação, né, nessa sociedade. Foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi como funciona toda essa parte mais burocrática da Itália para ter uma clínica privada, né? Assim, na verdade, o que muda é a quantidade de tempo que você tem que é, Se se dedicar? dedicar, exato, se dedicar, que você tem que dar para fazer toda a administração, né? Mas a coisa boa é que você muitas vezes não precisa contratar pessoas, você tem colaboradores com você, como eu já fui, né, em outros estúdios. E Então você não precisa contratar como dependente, pagar um salário para a pessoa, mas você pode contratar para trabalhar com um serviço terceirizado, pagando comissões, isso? exato. Mas aí aceitando, claro, todos os riscos de trabalhar com profissionais que fazem colaboração. Porque quando você contrata uma pessoa, você tem legalmente direitos e deveres, né? E quando você tem um colaborador, é uma pessoa que tem mais facilidade de um dia para o outro, encontrar uma outra coisa para fazer e, claro, se tenta entrar num acordo, mas em geral são os riscos, mas de um outro lado é bom que você não precisa fazer um contrato direto com as pessoas. Então, Bri, para a gente poder, por exemplo, ser sócios aqui na Itália com alguém, com outro, a gente pode ser sócio sempre com outro fisioterapeuta, com um médico, e só o nosso diploma é já suficiente para fazer essa sociedade? É para O você diploma é reconhecido, para você lógico, né? entrar numa sociedade, você não precisa ter não precisa ter uma Não precisa ser formação. fisioterapeuta. Não precisa, exato, não precisa ser fisioterapeuta. Você pode simplesmente ser um investidor e querer abrir alguma coisa. Claro, se você tem um centro de reabilitação, precisa ter alguém que entenda do negócio dentro. Mas nesse caso, nós éramos duas fisioterapeutas abrindo um negócio E de quantos reabilitação. fisioterapeutas vocês trabalhavam na estrutura Nós juntos? éramos em 5 fisioterapeutas, né? Mais a osteopata, 2 médicos, e de vez em quando vinha alguém fazer outras colaborações, né? Mas depende também do tamanho da estrutura, do que você quer oferecer para os pacientes. E vocês eram numa categoria ambulatorial, então? Categoria E ambulatorial, aí sim. precisava ter, porque aqui na Itália tem algumas Requisitos. coisas, né? Alguns requisitos que são diferentes no Brasil. Por exemplo, o fisioterapeuta aqui, ele não tem a autonomia de gestir um ambulatório, mesmo que é teu de propriedade, sem a figura do médico. Né? A gente às vezes Exatamente, exato. a gente precisa do diretor sanitário para poder, mesmo que às vezes ele nem esteja presente, eu não sei se é obrigatório, então pode ser que surja, né, uma curiosidade. Para ter uma clínica que funcione com os aparelhos, que para você ter essa possibilidade de usar aparelhos, né, eletromedicais, você precisa ter um diretor sanitário. Né? Então, Presente na estrutura? não precisa ser presente na estrutura, mas ele precisa se responsabilizar, né? Por toda a administração dessa parte, né? Então, assim, o médico ele não precisa estar
presente, mas ele se responsabiliza. Então, no nosso caso, nós tínhamos esse diretor sanitário e, nesse caso, trabalhamos com todos os aparelhos, né? E o diretor sanitário, ele era especialista, ou seja, em fisiatria, ortopedia, ou podia ser Não. qualquer tipo de especialidade médica? Não, qualquer tipo de especialidade ótimo. médica, precisa só ter a figura do médico responsável. E nesse caso, como nós usávamos, né, todos os maquinários que se usam em fisioterapia, tinha essa necessidade. Nós temos colegas que trabalham sem maquinários e que... Né, E essa clínica, ela existia já ou vocês partiram do zero? Não, essa clínica, quem tinha começado foi... quem estruturou a clínica no começo foi essa minha amiga. E para isso precisa fazer várias... como eu posso dizer, pedidos burocráticos, né? Porque você precisa ir na prefeitura, precisa avisar o que você está fazendo, o que tem dentro da clínica, né? E depois de um tempo, existe esse controle que eles vêm fazer para saber se você tem... Tipo, alvará sanitário, todas essas autorizações. Né? Se é tudo dentro das normas, né, de saúde. Por exemplo, se você tem ventilação adequada, se você tem luz adequada, se você tem higiene adequada, se você tem, né, tem toda essa... E aí, o que tá faltando, eles pedem para você. Mas, claro, quando você quando você abre um centro de reabilitação, você já precisa ter essas informações para não chegar no momento em que talvez... arriscar de tomar uma multa, uma coisa assim, né? Certo. Mas então, para você poder estar utilizando os aparelhos eletromedicais, você precisa ter esse tipo de autorização para poder estar utilizando. Sim, para trabalhar. E a figura do médico. Sim. Em vez se eu tenho meu consultório particular, que, por exemplo, eu tenho a partida IVA, né? Que a maioria daqui já sabe o que é a partida IVA, que é o nosso que corresponde ao nosso CNPJ. Então, o que acontece? Se eu tenho a partida IVA aberta e não quero uma sociedade, não quero trabalhar numa clínica, ou não, sei lá, eu quero ter o meu consultório particular, eu posso ter, né? Mas ali eu não posso ter equipamentos eletromedicais. É justo isso? É isso. Não dá pra... Então, eu posso só utilizar terapias manuais ou terapias que não utilizem eletromedicais. Sim, porque... E quais poderiam ser as categorias de aparelhos eletromedicais que a gente usa aqui? Que pode ser as mesmas que usam no Brasil. A TENS, a eletroestimulação, o laser, no caso aqui tem a TECAR, que no Brasil eu acredito que não tem ainda. Ultrassom, a onda de Urto, que tem aquela radial que os fisioterapeutas aqui na Itália podem aplicar, que eu não sei como funciona no Brasil, mas precisa. E no caso, os fisioterapeutas aqui na Itália, não sei se foi um assunto já abordado anteriormente, mas os fisioterapeutas não podem trabalhar com agulhas. Sim. Né? Não podem ser acupuntores e não pode... Não pode fazer técnicas trabalhar com invasivas. Técnicas invasivas. Dry needling, por exemplo, aqui na Itália não se pode utilizar. E só os médicos, né? Então é isso. Essa é a minha experiência como fisioterapeuta aqui na Itália. Eu vou te perguntar uma coisa que me perguntaram, já que você trabalhou em hospitais, né? Que me perguntaram como é a área da fisioterapia cardiorrespiratória no hospital aqui na Itália. Vale a pena, não vale a pena? Existe, não existe? Como é você que... Não sei se você tem esse tipo de experiência. Eu trabalhei num hospital que não tinha intensiva, tinha semi-intensiva, tinha a parte de cardiorrespiratória, que não era a parte claro, de terapia intensiva, né? E era um serviço que vem oferecido, porque tem ainda esse hospital,
para as pessoas que tinham essa necessidade, mas é diferente do trabalho que se faz dentro de uma UTI com ventilador mecânico, etc. Sim, tem o treino cardiorrespiratório, né, toda essa parte, né, de treino próprio. E essa é a minha experiência. Eu não participei porque é uma parte da fisioterapia que eu não né, Não curte não, muito. não é que eu não gosto muito, é uma parte que eu tive menos contato, né? Então, assim, sempre trabalhando em equipe, tive a possibilidade de trabalhar, que as outras pessoas, né, fizessem e tal. Então, essa é uma parte que eu não tive muito contato, mas existe sim, o que eu vejo na Itália, que eu vejo que é muito diferente do Brasil, que eu acho que essa é uma coisa importante de falar, é que no Brasil a gente tem mais autonomia como fisioterapeuta, né? Isso é verdade, né? A gente tem mais poder de decisão, a gente tem mais facilidade de... Por mais que quando a gente está no Brasil a gente não vê as coisas desse jeito, Sim, exato. né? Mas assim, no Brasil o fisioterapeuta ele pode falar com o médico, né? Eu, por sorte, eu trabalhei em estruturas grandes, hospitais grandes no Brasil, e eu tinha essa abertura com os médicos, eu tinha uma possibilidade de troca. Aqui é difícil, você encontra, claro, essa realidade, porque não é uma regra geral, mas o fisioterapeuta é menos especializado. É um pouco, o fisioterapeuta faz tudo, né? Que é uma coisa que a gente normalmente faz quando acaba de se formar. Mas aqui eu tenho essa impressão dessa menos autonomia Do do fisioterapeuta. fisioterapeuta. E eu falei isso justamente porque eu estava pensando na cardiorrespiratória. E assim, se fala pouco dessa, por exemplo, dessa importância e dessa responsabilidade do fisioterapeuta respiratório, como no Brasil tem, né? Não tem uma consciência coletiva nem mesmo no mundo médico, né, no mundo da saúde, da importância desta área aqui. Então é uma área ainda que tem que ser muito explorada. Agora, depois da pandemia, né, durante a pandemia, que veio fora algumas manifestações de grupos de fisioterapeutas que trabalham, que são especializados em respiratória, né, para trabalhar no pós-Covid ou até mesmo durante, mas ainda não tem essa abordagem a nível coletivo. Tipo, as pessoas, quando a gente fala assim, a gente pode fazer exercícios respiratórios. Assim como? Come questo, come, spiegami, né? E geralmente eles ficam, né? Eles falam assim de não ter ideia de que o fisioterapeuta poderia atuar até ali, falando próprio a nível próprio coletivo, né? E não tem uma divulgação, não tem nada que fala a respeito. Poucos artigos científicos. Existem universidades, hospitais que oferecem até especializações em cardiorrespiratória, mas não é tão divulgado e o trabalho efetivo do fisioterapeuta dentro do hospital nesta área é muito limitado. Muito limitado. Tipo assim, a gente tem a capacidade, né, no Brasil de fazer aspiração, aqui nem pensar. Tipo, a gente tem essa liberdade de fazer a ausculta pulmonar, de avaliar e tal, de fazer o desmame, né, dos aparelhos. Aqui a gente não tem muito. Só se o fisioterapeuta está muito tempo dentro, trabalhando naquela estrutura, então cria um outro tipo de relacionamento, né? Cria um relacionamento de confiança com o diretor sanitário do hospital, ao ponto de oferecer e fazer algo, né, também um pouco mais dentro do que é realmente aquilo que a gente conhece, fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória, né? E outra coisa, Brisa, que eu queria falar para você, perguntar para você, vale a pena ter uma clínica aqui na Itália? Eu acredito... Economicamente também, vamos falar isso. Eu acredito que depende sempre, como em todos os lugares, de quanto você tem para investir, né? De quanto você tem para investir, seja de economicamente, seja de tempo, né? O que você quer, porque é muito arriscado que você vire um administrador do seu negócio, e se você precisa trabalhar como fisioterapeuta dentro do centro de reabilitação e administrar,
fica complicado. Então, assim, o ganhar bem tá muito ligado com o que você deseja para você mesmo. Porque as horas são aquelas. O espaço que você tem para trabalho e para ganho Ok. é aquele. Então, assim, a conta que você tem que fazer tem um número de horas, você vai ganhar até, né? Mesmo que tenha outras pessoas trabalhando para você. Então, assim, vale a pena se você quer investir o seu tempo em administrar um negócio, né? Como é no meu caso, né? Com a minha amiga, nós dividíamos essa parte administrativa, mas também trabalhávamos. Então, assim, vale a pena até um certo ponto, Uhum. né? Mas, de um outro lado, não sobra tempo para fazer absolutamente nada, né? Uhum. E uma coisa que eu queria dizer que eu acho super importante, que é a parte da formação na Itália, né? Uhum. Você me perguntou, para ter um negócio vale a pena? Eu acho que a resposta seria sim, eu acho que vale a pena, se você quer, né, se a sua ideia, o seu ideal de vida é fazer esse tipo de serviço, eu acho que vale a pena. Claro que se você tem gente trabalhando para você, talvez É você melhor, ganhe né? mais, porque não E tem, pode. quanto, só para a gente entrar um pouquinho mais específico no argumento, a gente falou sobre o percentual, né? Quanto é mais ou menos o percentual de uma sessão de fisioterapia para quem tá, para quem você contrata terceirizado, no caso, né? Aí depende, Uhum. né? Depende de como, porque assim, tem algumas coisas que duram menos no tratamento. Vamos dizer que mais ou menos são uns 30% Uma média que você dá para eles, para os físios. que a gente fica. Ah, que você fica, Sim, sim, ok. sim, Ah, sim. ok. Não, porque essa é uma diferença, porque eu trabalhei numa clínica, eu trabalhei já no sul e no norte, né? E tem essa diferença que nos outros vídeos talvez eu não tinha falado, que quando eu trabalhei no sul, o percentual que eles davam pra gente era o contrário do norte. Então, assim, a clínica, ela ficava com 70% e nos dava 30%, às vezes 20, 25% por sessão. Aqui no norte o conceito é um pouquinho diferente. Às vezes, dependendo de onde você vai e do contrato que você faz com a pessoa, pode ser 40-70, ou seja, 40-60, né? Então, o fisioterapeuta recebe 60% e a clínica fica com 40%. Mas, assim, a maioria das clínicas é 30-70. Então, 30 para a clínica, 70 para o fisioterapeuta. E no sul não tem esse conceito, tem essa diferença. Então é por isso que no fim todos acabam escolhendo de vir para o norte, porque o trabalho ele fica muito mais valorizado, né? Porque é uma grande diferença isso. É uma grande diferença, mas tem também uma outra questão. Que depende, né, do tipo de investimento que você faz na sua clínica. Se você faz um investimento em marketing, porque na verdade a pessoa que chega para colaborar com você, né, ela tem o paciente na mão, né? Então assim, depende, claro, da qualidade do atendimento que você quer dar, né? O profissional que vai chegar para você, né, aceitando determinadas condições também, né? Depende do que você oferece. Então, assim, a clínica, ela tem muitas despesas, né? Uma clínica tem muitas, como é no Brasil, né? Tem muitas despesas. Se você quer, você tem que pagar toda a parte de marketing, internet, tem que pagar o aluguel, o Secretária. secretário. Então, tem várias, né? Várias coisas que tem que pagar. Tem toda a parte estrutural que a gente nunca pensa, né? Mesmo o rolo de cartas, aquelas coisas mais simples, o gel que você vai usar. Então, tudo aquilo tem que ser colocado em conta. E o profissional que vem trabalhar para você, ele chega ali, ele dá a disponibilidade dele de horário, mas assim, ele não tem que fazer absolutamente nada, né? Só Só receber e fazer o tratamento, né? exatamente, chegar e trabalhar. Então, assim, depende também do tipo de profissional que você quer dar e do que você oferece para o profissional. E o que eu acho importante falar da Sim, da formação formação. é que na Itália, como profissional de saúde, né, no caso, nós somos só dos fisioterapeutas, nós precisamos fazer acumular créditos anuais nesses cursos de atualizações, que podem ser também cursos online, né, mas, ou não, depende. E tem essa quantidade
essa pontuação que você precisa fazer anual para estar atualizado e para ter a sua... Para ter autorização também pelo álbum dos fisioterapeutas, que começou a existir desde 2018, graças a Deus, mas para você poder ser autorizado a exercer a profissão aqui, você precisa estar em dia com os créditos acadêmicos, com os créditos de formação continuada em medicina, né, que a gente fala ITM. Então, o que acontece? Se você não tem, por exemplo, é por triênio, você tem que adquirir 150 créditos ITM, né, com mínimo a cada ano, mínimo de 25 e máximo de 75 a cada ano. Então, isso também implica, porque você não pode contratar um profissional que não esteja atualizado com os créditos como o gestor de uma clínica, justo? Exato. É importante isso. Sim, com certeza. Assim, então, eles assim, a universidade como escola é muito pouco tempo em relação a nós, né? Que a nossa universidade é mais ou menos de 5 anos, né? Aqui são 3 anos, você já é fisioterapeuta, né? Como eu já tinha falado nos outros vídeos, mas a diferença também é isso, que eles precisam continuar sempre se especializando. Isso, sinceramente, gira também um comércio atrás, né? Que no final, tipo, você sai não especializado e você precisa se especializar, porque daí, assim, você adquire os créditos ITM. Então, assim, tem uma questão comercial bem importante por trás, assim, que é importante colocar, mas de um outro é melhor não falar agora. De um outro lado, eu acho que também, eu acredito que você concorde comigo, que aqui os cursos são caros, né? Cursos na nossa área são caros os cursos, mas em comparação às formações, a gente tá falando de formações de peso mesmo, fazer uma formação aqui, apesar de ser caro, é mais fácil do que fazer uma formação no Brasil. Sim, pode ser. Sim, pode ser. Com relação ao custo, né? Do que você recebe e do que você paga. Sim. É sempre caro. Mas vale a pena. Tem mais possibilidades. Não, com certeza. Até pelo valor da moeda em si, né? Sim. Isso muda muito, porque conta que no Brasil uma especialidade que a gente faz aqui, que a gente paga 2, 3 mil euros, no Brasil a gente paga 20 mil, 18 mil. Então, assim, é uma diferença eclatante, uma diferença absurda até, né? Sim. Em relação a isso, sim, com certeza. Bri, você tem mais alguma coisa para contar pra gente? Então, a mesma coisa, pessoal, dos outros vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, querem comentar, me dão sugestão também de argumentos para falar, perguntem, escrevem nos comentários aqui embaixo, tá? E se vocês conhecem alguém que tem interesse de vir aqui para a Itália, que é fisioterapeuta, que quer saber como é ser profissional aqui, condivide esses vídeos, que com certeza eu tô fazendo assim realmente de coração para poder estar passando um pouquinho da nossa experiência, né, aqui, já que estamos vivendo essa realidade. Então, naquilo que a gente puder ajudar, agradeço. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. Então, muito obrigada, Brisa. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Tchau a todos. Tchau. Tchau. Ok, vamos ver. Imagina agora ele tá gravado. Não gravou.